Tudo que já está lá para trás, gente, está no braço ou na mão da morte. Já foi. O que significa isso, né? Significa que deveríamos ter aprendido um pouquinho com tudo que já morreu. E esse pouquinho é para que a gente possa aplicar no nosso presente, para que a gente produza vida. E hoje a gente vai estar falando exatamente sobre o quanto a gente engana a gente mesmo, ou por conta de conceitos um pouco atrapalhados, a gente acaba prejudicando o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso viver feliz. É como se inconscientemente a gente criasse problemas e a gente não consegue arrumar solução. E aí, como não conseguimos, somos mestres em conseguir e arrumar problemas, mas estamos fracos ainda em dissipar os problemas que a gente mesmo criou e criar soluções. Então, hoje, nós vamos navegar nessa praia aí. E é uma praia interessante, porque, afinal de contas, se a gente não se coloca na firme convicção de que é possível ser melhor, que é possível ter uma vida melhor, que é possível, sim, enxergar atrás dos papéis que a gente criou para a gente mesmo, desiste, gente. Salta aí, sei lá, fica sentado, vai para debaixo de uma árvore, fica 5 anos igual a Buda, né? Porque não é possível a gente se limitar tanto. Então vamos começar hoje. Eu não quero que a Thay bote nada, mas sim uma frase. É a frase que me chamou a atenção para que ela pudesse ser e guiar o nosso estudo hoje, ou a nossa reflexão hoje, ou os nossos pensamentos. E a frase é, ó, atenção, hein? Não, escrevam aí, por favor. Não consigo ocupar a própria vida. Essa frase. Ela vai aparecer já já aqui, mas por enquanto, vamos lá. Não consigo ocupar a própria vida. Vocês sentem um lado poético, né? Ela tem um lado poético. Vocês repararam isso? É poesia. Não, vou fazer agora uma cara de meio de dramático, tá? Não consigo ocupar a minha própria vida. O que será isso, hein? Quem arrisca antes de ver qualquer coisa? O que que isso ressoa? Bote aí uma palavrinha no chat. Quando, né, eu não consigo ocupar a minha própria vida. O que que em uma palavrinha vocês acreditam que isso seja? Quem é capaz de colocar uma palavrinha aí no chat para mim, por favor? Tem alguém aqui que sente isso, que não consegue ocupar a sua própria vida? Não consigo ocupar a própria vida, não tem nem sua. O que que significa isso, Antônio, Camila, Vânia, Thay, Júlio? Sei lá mais quem que está aqui. Roxane Júlio Lobo. falou controle, falta de controle. Tá, não, olha a frase, gente. Não consigo ocupar a própria vida. Isso é uma frase de reclamação? Sim ou não? Sim. Né? A pessoa está reclamando, está murmurando, está dizendo, Eu não caramba, consegui nem, eu não consegui nem entender a frase, na verdade. Assim, não consigo ocupar a própria vida, é uma coisa tão distante para mim. Eu ocupo tanto a minha vida, gente. Eu não mas é sei se exatamente aí que é boa, Camila. Adorei esse seu parênteses. Adorei, adorei mesmo. Você vai entender por que que eu falei isso. Então, o seguinte, é como se essa pessoa estivesse dizendo assim: eu não estou conseguindo me colocar na minha vida. São tantas coisas que eu faço que eu não consigo ocupar a própria vida. Estão indo comigo? Será que isso é possível? Será que as tantas coisas, como a Camila disse, é para pensar, tá? Não dê resposta. Vai aí digerindo e misturando esse bolo. Será que esse tantão de coisa que a gente resolve fazer na vida durante o dia, ou dia de hoje, dia de amanhã, eu também. Se vocês olharem aqui, vocês não vão nem acreditar, né, no meu cenário aqui, nesse momento aqui. Mas será que isso é não se apropriar da própria vida? Tchan, tchan. A gente continua. Então, vamos agora sim.
já começamos a mover aqui alguns pensamentos. E aí, antes de começar ainda, assoberbado, ou seja, com tantas tarefas que não tem tempo para si mesmo. Muito bom. Então, seria se sentir distante de atividades que nos completam? Não sei. Vamos descobrir junto que frase é essa. Mas a minha pergunta é: alguém daqui já se sentiu que não consigo ocupar a minha própria vida e isso se torna um drama ou uma vitimação, como o Antônio falou? Isso é um problema? Será que esse é o problema? Será que aí está o problema? Então, vamos agora, né, num movimento profundamente filosófico, tirar as roupas das crenças. Aquelas roupas que nos alimentam, né, com a crendice, e a gente sai repetindo, e o outro repete, quando vê isso virou uma moda louca. Vamos lá, então, para o primeiro slidezinho? Então, vamos. Bom, esse eu não conhecia. Não é a frase que a gente está trazendo, né, de abordagem. Então, não consigo ocupar a própria vida. Se a gente colocar um negocinho aí dentro, ó, não consigo ocupar a minha própria vida. É como se dissesse: eu não consigo estar no controle da minha própria vida. Eu não consigo ter prazer na minha própria vida. Eu faço tantas coisas que não gerem em mim o prazer na minha própria vida. Onde eu estou? Em que espaço desse montão de coisa que eu faço eu me encontro? Todas essas frases, certamente em algum momento, alguém já fez para si mesmo ou já ouviu alguém fazer. O que que a gente entende nisso é que vai ser gostoso de descobrir. Porque nós vamos descobrir o que está por trás dessa frase. Porque a frase ela parece poética e até justa. Mas o que está por trás? Vamos prosseguir? Hoje é costumeiro a gente ver pessoas falando: preciso cuidar mais de mim, autocuidado. Preciso me priorizar. Preciso dizer mais não. Preciso colocar limites no outro. Preciso ter menos dependência. E a gente vai, precisou, precisou, precisou. Repara, preciso, 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 preciso. Quase um mantra. Eu. Preciso cuidar mais de mim. Que tal preciso cuidar mais de todos? Preciso me priorizar. Que tal aprender a priorizar o que tem valor? Preciso dizer mais não. Que tal preciso dizer mais não para mim mesmo? Preciso colocar limites no outro. Que tal colocar limites em mim mesmo? Que tal? Quando trazemos para nós a responsabilidade, trazemos junto, aí sim, o verdadeiro cuidado, porque passamos a aprender a aparar as nossas próprias arestas. 2 vezes sequencial, o cérebro faz isso por nós para nos ajudar. Aos 2 anos e meio, o cérebro vem e faz uma poda neural para ajudar a gente a renovar tudo e colocar tudo no tempo que vai precisar ser utilizado. Aos 12 anos, isso acontece de novo. E a gente? O quanto a gente realmente temos o prazer de trazer para a gente o que chamamos de educação emocional. O quanto as adversidades da vida realmente estão funcionando como exercícios pedagógicos para o nosso crescimento. O quanto as coisas que acontecem
têm sido exercícios pedagógicos para a nossa educação emocional, para que a gente atinja o nosso estado de adulto emocional, ou não. Preciso cuidar mais de mim? Preciso me priorizar? É tudo isso. A gente está vendo isso muito hoje, por exemplo, nas redes sociais, por exemplo. Toda hora tem alguém ensinando como fazer o autocuidado, como se priorizar, como aprender a dizer não, como colocar limites no outro. Toda hora. Como se nós mesmos não fôssemos o outro vez ou outra. Pensa. Será que a gente é o outro de alguém? Certamente. E esse outro que somos de alguém, se ele mesmo se colocasse limites, se ele mesmo aprendesse a dizer não para si mesmo, se ele mesmo aprendesse a enxergar o que é prioridade, e se ele mesmo aprendesse a cuidar de todos, será que alguém precisaria colocar limites no outro? Alguém consegue, agora que eu dei uma pequena explanação sobre essas frases e uma outra visão sobre ela, porque é isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo uma outra visão sobre essas frases que já está virando crença no mental da maioria das pessoas hoje, tá? Está virando crença e eu vou ser bem rude agora, por pura conveniência. É muito conveniente isso aí se transformar em crença. Dá menos trabalho. Alguém tem outras frases para a gente poder aumentar aqui o nosso rol de frases absurdas para o dia de hoje? Eu sei que eu posso estar chocando muita gente, mas é o que eu quero. Eu quero levar as pessoas a pensarem pelos dois lados da moeda, que é a própria vida, né? Qual é a outra frase que a gente poderia colocar aqui, que a gente está vendo muito nas mídias, e a gente está falando, está concordando, está até brigando por isso, e novamente o individualismo e o egocentrismo está imperando, desde lá atrás, tá? Quando o povo judeu acreditava que só ele era o escolhido de Deus, por exemplo. E por isso só eles mereciam de tudo. Quem mais teria alguma outra frase para colocar aqui? E qual dessas frases, que é a segunda pergunta, fazem parte do seu vocabulário e você sequer tinha pensado nesse outro lado da moeda? Pode escrever lá no chat se ficar mais confortável do que levantar a mão para falar. Será que todos esses pensamentos são frutos de carência? Aí vem outra interrogação. Então, tem três perguntas aqui. Uma é bem simples. Alguém consegue me dar outras frases que têm essa mesma característica? A característica por trás do individualismo? Gente, o tempo agora não é mais de autocuidado, mas é de nosso cuidado. O eu superior precisa ser agora o nós superior. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar patinando no gelo. Então, você consegue me dar outras frases? Isso é só uma questão de realmente para aumentar aqui o nosso rol de frases. Agora, as outras duas Não perguntas é sei, para pensar. não sei se seria uma frase, mas aconteceu comigo nesses últimos dias, assim, de sentir que o outro não valoriza o meu tempo. Isso caberia aqui dentro? Seria uma crença? Como é que você colocaria, começando com preciso? Pensa aí, vocês. Preciso dar mais valor ao meu tempo. Isso é real. Todos nós precisamos. Isso não é uma crença. Isso é um fato. Nós precisamos valorizar o nosso tempo. Agora, entenda bem a colocação. Preciso dar mais valor ao meu tempo. É responsabilidade de quem? É sua, não é? É sua. Então, agora, quando você fala eu preciso dar mais valor ao meu tempo, é diferente do eu preciso fazer com que o outro dê mais valor ao meu tempo. Entendeu a diferença? É Se porque eu a dou mais. sensação que eu tenho é que as pessoas são invasivas também, elas entram num espaço do seu tempo que para mim é valoroso e meio que impõem uma presença, impõem um serviço, impõem algo, e aí, nesse caso, eu estou aprendendo a dizer não, só que é difícil se colocar nesse lugar. Aprender a dizer não é, antes de mais nada, ter sabedoria.
Porque não é a dizer não é simplesmente porque você não quer. Não, a sabedoria precisa te ensinar por que que você está dizendo não. É por pura conveniência? É por carência? É por manipulação? É porque não pode mesmo? É por quê? Então, a sabedoria traz luz ao não, e aí dizer não fica algo óbvio. Isso é que é necessário. Senão a gente confunde as coisas, e hoje está tremendo isso de confundir, é impressionante. Porque virou moda, virou assim uma. Preciso aprender a dizer não. Ah, eu me dou inteirinha para todo mundo, eu tenho que. Para! Isso é mentira. Existe um propósito por trás. Eu disse não algumas vezes essa semana porque eu senti um ar de manipulação, sabe? E aí Então, isso me deu ao uma. invés de dizer não, fale a verdade. Ô, Entendi. Joana, eu não sei, mas tem algo que me incomoda nessa sua frase. Eu sinto como se você estivesse me manipulando por algum motivo. Me perdoa. Mas eu não estou sentindo vontade de fazer isso. Não é nem porque eu não possa, ou não queira, ou não tenha tempo. É porque eu me sinto manipulada. Aí vai ter um diálogo, não vai? Pode ser que ela olhe para você e sinta, mas como assim você se sentiu manipulada? O que foi que eu fiz? Ah, nessa sua frase. Agora, quando a gente coloca o nosso sentir, temos que respeitar a colocação do sentir do outro. Isso é um diálogo. Caso contrário, não é um monólogo, onde só eu quero falar. Então, não é só vou dizer não. É lançar. Gente, somos adultos, pelo amor de Deus. Isso é crescer enquanto adulto emocional, entende? É porque virou moda essa porcaria aqui, um monte de outras coisas. Autoestima é outro que tá, agora é alto, é alto. Tá tudo no alto. Tá tudo no meu, no eu, no para mim. Pelo amor de Deus, gente, para! Então, porque nós estamos fortalecendo o estado egóico cada vez que a gente se coloca na tribuna da vitimação. Podem ter certeza. Porque se tem alguém que se vitima, esse alguém é o ego. Se tem alguém que é reativo, esse alguém é o ego. Se tem alguém que se mantém à distância, que foge, que sai correndo, esse alguém é o ego. Não fica fácil de identificar onde nós estamos com essas dicas? Não é possível que não fique, gente. Gostei, Amanda. Eu preciso me amar. Preciso ter amor próprio. Gente, escreve isso aqui. Alguém pode escrever? Que eu não tenho aqui. Escrever isso aqui? Eu preciso me amar. Isso é óbvio, mas a pessoa, quando fala isso, fala assim: eu preciso me amar. Sabe? Você entende que é a colocação que está torta? Agora eu vou falar diferente. Eu preciso me amar mais, me aceitar mais, olhar no espelho e não querer botar filtro. Eu preciso me armar mais. Sabe o que isso significa? Eu preciso largar os meus personagens. Isso é amar mais. Entende, Amanda? Como é que tá tudo ao contrário? Adorei, Bia. Se você não se amar, como vai amar alguém? Ai, meu Deus. Tenha misericórdia, gente. Que Deus me ampare para que eu possa hoje aqui não ser assim meio estapafúrdia, né? Mas uma vez eu estava dando uma palestra ou treinando alguém, não me lembro. E eu falei assim: Jesus disse, amai a seu próximo como a si mesmo. Aí a pessoa disse assim: como eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Foi a resposta que me deram. E eu parei, respirei fundo e falei: e agora? Faço o que com essa pessoa, meu Deus? Não é? E aí eu respirei e disse assim: querida, ou era querida, não me lembro, tem muito tempo isso. Eu falei assim: querida, claro que você se ama. Claro que você se ama. Se você não se amasse, não estaria aqui. Se você não se amasse, não teria almoçado comido hoje. Se você não se amasse, não estaria impecavelmente na moda. É claro que você se ama. Difícil é amar o outro. Então, repara, a proposta de hoje, gente, é arrancar as roupas lindas dessas alegorias que hoje todo mundo está repetindo como verdade. Chega, um monte de zumbi, todo mundo repetindo como verdade. Eu preciso me amar. Sim. Agora, olha a diferença. Eu vou fazer aqui, tá? Ai, eu preciso me amar. Não merece meu amor. Tá? Escutaram isso que eu falei? Agora eu vou falar de outra forma. Eu preciso me amar mais. Eu tenho que me aceitar
e deixar de ser esse personagem que eu faço. Bacana, segundo lado da moeda? Show! O primeiro, toxicidade pura. Arrogância, prepotência, ego. Entenderam quando eu falei do lado da moeda? Vamos aqui agora. Preciso ter amor próprio. Óbvio. E o que é amor próprio? Antes de mais nada. É a mesma coisa que a primeira frase. É amor por mim. Então, eu preciso me amar e preciso ter amor próprio é a mesma coisa. Não mudou nada. Então, vamos lá, de novo aqui. Eu vou fazer uma encenação. Eu agora aprendi a ter amor próprio. Aquela vai ver só agora quais são as minhas respostas. A vida está me ensinando o que é amor a mim. A vida está me disciplinando a entender que amar a mim não é me colocar acima de ninguém. Olha que coisa! A moeda com dois lados, eu tenho que escolher. Só que estão induzindo a todos a escolher pelo individualismo, a escolher pelo alto, amor alto, 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 tanto alto que está cansando isso. Se você não se amar, como vai amar alguém? É mesmo, é verdade, mas você não se ama, não? Não mesmo? Então por que manipula? Então por que mente? Então por que quer controlar e quer que as coisas sejam do seu jeito? Me explica? Está na hora da gente se confrontar com a gente mesmo. Gente, preste atenção. Não é possível, não é. Esqueça, nem tenta. Você pode fazer 300 terapias de tudo que for nome. Se você não entender que as suas máscaras precisam cair, primeiro diante de você mesmo, você já está condenado à morte, mesmo estando vivo. Não tem jeito. Obrigado por essas Posso frases falar? que vocês me deram. Fala. Eu tive muito problema com autoestima na minha adolescência, eu tive muitas espinhas, tive que tomar Roacutan e tudo mais, e eu tinha síndrome do espelho. Todos os lugares que eu ia tinha um espelhinho que eu ficava me olhando. E isso, assim, só para vocês entenderem, porque isso foi uma cura que aconteceu na ayahuasca. Eu, com 7 para 8 anos, não me recordo, eu comecei a ter alergia a frio. Eu tinha urticária ao frio, então toda a minha pele estourava, eu ficava com muita alergia. E tinha muita vergonha. Na minha fase adulta, agora no meu processo de cura, eu pude identificar que esse meu problema de pele, essa alergia, era causada por conta dessa minha baixa autoestima. Então, assim, era como se eu tivesse vergonha de mim, eu tinha vergonha, né, de quem eu era. Então, isso apresentava na minha pele. Olha que loucura. E Sim, com quando eu comecei certeza. um trabalho de me olhar, de me curar, de me aceitar, eu não tenho mais alergia. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante. As células autoimunes, elas ficam entre o cérebro e a medula, né? Elas produzem uma conexão ali entre a glândula pineal. São células responsáveis pela nossa imunidade. Então, o que que significa? Elas sentem as nossas emoções e passa a informação. Então, o nosso campo emocional, ele altera e modula o nosso DNA. Então, então por isso, o que que é uma alergia, né? É uma alta, é um descontrole, para ficar fácil, né? É um descontrole do nosso corpo. Ele entende como um agressor algo que, na verdade, não é agressor, e ele atinge, e com isso a gente tem alergia. Seria uma imunidade alta, vamos dizer, como se os soldados estivessem ali batendo em todo mundo, inclusive no próprio corpo da pessoa, porque houve um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele vem captado pelo campo emocional. Então, as emoções servem para quê? Até a Thay me perguntou isso ontem, mais ou menos uma pergunta semelhante. A função das emoções, quando está sendo utilizada por uma pessoa com a consciência integrada, ou seja, sem alteração, a função das emoções é fazer novas sinapses neurais, porque o cérebro entende que através da emoção, ou seja, algo te moveu tanto que é conhecimento, que vale a pena ser guardado. Né? Então, como vale a pena ser guardado, são sinapses que vão se formando. Por isso que na adolescência tudo é muito intenso, né? Então, muitas sinapses
tóxicas e não devidas se formam, porque tem um campo, espaço para fazer. Então, as emoções, elas têm essa capacidade da moeda, é muito claro, né? Dependendo de como você escolhe um lado tóxico ou você escolhe um lado que te faz provocar sinapses positivas. Por isso que você tinha esse problema de imunidade. E vamos colocar o verbo no passado mesmo, com certeza. Que bom esse exemplo que você deu. Então, assim, toda vez que a gente deixa de ser autêntico, ou seja, é porque a gente não se aceita. Seja porque temos espinha, ou porque o nariz eu quero trocar, ou sei lá, porque eu tenho ruga não sei onde, ou porque eu quero ser a cara daquela pessoa, né? Toda vez que agimos assim, é porque temos dificuldade com a autenticidade. E hoje, infelizmente, gente, as redes sociais, os meios de comunicação têm incentivado que você tem que ser o quê? Eu tenho que impressionar. Não é isso que é verdade? Então, eu tenho que impressionar. Aí eu vou, me olho no espelho e não impressiono. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para impressionar. Isso significa não ser autêntico. Ô, Sim, Renata, a só para maioria concluir, das. Só um pouquinho, deixa eu só responder aqui. As doenças autoimunes, a maioria hoje já é comprovado, Renata, pela neurociência, que tem o fundo da nova modulação de DNA pelo campo emocional. Isso, inclusive, isso é meu mais novo módulo de estudo dentro da pós que eu estou fazendo, que está me deixando com o cabelo mais branco que eu já tenho, né? Então, fala aí, Camila. Não, não, tem é que que eu abrir fui pegar isso. meu carregador. Mas um dos exercícios que eu venho fazendo sobre me amar, sobre me olhar, né, é realmente trazer como meu primeiro relacionamento com Deus. Eu me amo porque eu sei que Deus me ama e eu vou servindo a Deus. Como que eu gostaria que Deus ficasse feliz, né? Eu vou Bom fazendo esse exercício. trabalho e isso vem me preenchendo, Bom sabe? É uma exercício. forma realmente de bom, eu tô viva, tô aqui, né? Tenho um presente, então eu sempre trago esse olhar, porque realmente às vezes o pensamento vem, me abaixa a autoestima, porque fulano isso, entende? Só para concluir, porque eu realmente passei por isso, esse estado alérgico, né, durante muitos anos, e quando eu virei essa chave, nossa, um clarão se fez, sabe? Não, é um bom exercício essa sua ideia para quem crê em Deus, com certeza, né? Perguntar mesmo como Jesus agiria se tivesse no meu lugar, como Buda agiria se tivesse no meu lugar, como o arcanjo Miguel agiria. Não, ele não vai pegar a espada, vai degolar todo mundo. Como é que o arcanjo Miguel agiria se tivesse no meu lugar? Então, assim, é um exercício que nos faz voltar para o presente e repensar determinadas coisas. E eu acredito que isso possa ajudar a gente não entrar em desespero sem precisar, em medos sem precisar, por exemplo. É, a gente pode enganar a todo mundo, mas não enganamos a nós mesmos. E isso é o que faz com que cada um fique cada vez mais deprimido, frustrado, angustiado. Porque quando a gente chega no nosso quarto, aí nós vamos ter que questionar de verdade: quem sou eu? Quem sou eu? Né? Então, a autenticidade derruba tudo isso aí. Derruba, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso me priorizar, eu preciso dizer mais não, eu preciso controlar eu preciso me amar. Joga isso tudo no lixo e seja autêntico. Seja você, de verdade. De verdade. Ai, mas será que vão me amar? Ah, pelo amor de Deus, gente. Se você for outro, de qualquer maneira não estão te amando, estão amando o outro. Ou você pensa que você, quando faz um personagem, a pessoa te ama tanto? Não, ela ama o personagem, meu amor. É o personagem que aquela pessoa ama. Já imaginou no fim da vida? Ai, gente, eu tenho que rir porque eu tô aqui, tô ouvindo umas coisas aqui. Mas assim, já imaginou no fim da vida onde você já não quer mais personagem nenhum? Só que você não pode tirar mais ele, porque afinal de contas, todo mundo que está ali pensa que você é aquilo. Gente, isso é horrível. Isso tudo cai por terra. Agora vamos à última pergunta. Será que todos esses pensamentos são frutos de carência? E o que é carência? Quem consegue me dizer o que é carência? Me conceituar carência.
Conceitua para mim, carência. Vamos para o próximo, Thay, por favor. Ali. A vida ocupada 100%. Do outro lado, vida ocupada 100%. Vida ocupada 100% com carência emocional. Preciso cuidar mais de mim, preciso me priorizar, preciso dizer mais não, preciso colocar limites do outro, não tenho tempo para nada se a gente for completar. A minha vida eu dedico a minha vida inteira à minha casa, ao meu trabalho, ao meu filho, tá. Sem carência emocional. Quem pode ler para mim? Já vou, já coisa aí, Bia. Bom, ninguém pode ler, então eu vou ler, gente. Hoje é Não, o dia mais. posso ler. Então, lê, Bia, lê, por favor. Hoje, Vida é ocupada a do minha- mesmo jeito, tá? Vai. hoje é o dia mais feliz da minha vida. Que bom esse desafio. Quando surge imprevisto, vamos terminar e ficar livre logo. Muito bem. Onde está a diferença? Se a vida está ocupada 100% para as duas pessoas, nesse exemplo, igualzinho. Por que que um escolhe o lado de cada moeda e o outro escolhe o lado de lá da moeda? Onde está a diferença? Quem arrisca a me explicar ou a explicar para a A, di- gente onde está a diferença? a diferença é trazer uma responsabilidade diante as situações da própria vida, né? Parar de vitimismo e se responsabilizar. Vou anotar aqui. Então, a diferença é, vamos supor, responsabilidade. Mais o quê? Quem dessas duas pessoas está vivendo a realidade objetiva? E quem dessas duas pessoas está no mundo imaginário? Eu ia falar isso, Renato. Que aí, tipo, você perguntou, né, o que é a carência na minha vida, a necessidade de preencher um vazio que nem existe. O vazio é uma ilusão. Exato. Então, quem está do lado de cá, na carência emocional da vida ocupada 100%, onde acredita que o que ela precisa fazer é olhar mais para ela, se incluir nas tarefas e priorizar, a bem da verdade, está com um nível de carência emocional alteradíssimo. Muito bem. Então, além da responsabilidade dita por Camila, a gente pode elencar uma outra coisa. O lado de cá, o lado rosinha, não consegue estar no momento presente. Ela vive um personagem no campo da ilusão. Ela realmente acha isso tudo, tá? Parte disso é consciente, parte disso é inconsciente. Até porque agora, como tudo isso está se repetindo, todo mundo está acreditando nisso, e todo mundo repete, a pessoa tem certeza disso dali. Tem certeza, inclusive, de como é injustiçada, como é pouco amada, como é pouco valorizada. Tudo isso está ali embutido no campo rosinha. Então, esse campo rosinha, essa pessoa está ausente da realidade, ela não vive o presente. Ela continua vivendo a murmuração dela, que provavelmente não é de hoje, não. Sabe? Isso é antigo. E no campo de cá, a pessoa está vivendo o presente, né? Então, acordou de manhã, né? Hoje, então, todos nós aqui que seguimos a oração estamos nessa do lado de cá, não tem dúvida. Temos a nossa vida ocupada, só que nós não temos carência emocional. Sentimos até ausência, às vezes, né, de um carinho. Isso é normal, gente. Carência emocional é a toxicidade. É quando a gente só reclama, só quer isso, entende? Isso é um nível de carência emocional que adoece, traz doença, não só psíquica, mas física também. Aí sim, essa pessoa com carência emocional, ela está com baixa autoestima, mas não é por causa do outro, é porque ela mesma promove nela toda essa toxicidade. Então, aqui, como todo mundo está, hoje é o dia mais feliz da nossa vida, todo dia de manhã comigo, não é verdade? Então, ninguém está do lado de lá. Ninguém. Então, todos os desafios, que bom, né? As adversidades chegam, é para eu enfrentar. Não sei bem como é que eu vou fazer, mas eu vou buscar enfrentar.
e não vou mais procrastinar. Vamos embora terminar as coisas? Ah, gente, posso botar um parênteses aqui? Eu estava fazendo uma oração, eu falei na oração, lembrei, eu olhei para a Bia, lembrei. Eu fiz uma reflexão, só eu mesmo, cara. Fiz uma reflexão na semana passada, que eu não me lembro que dia que foi, segunda ou terça, eu não lembro. E a reflexão foi muito forte, forte de verdade. Né? Então, eu geralmente, quando eu estou fazendo as reflexões, eu escuto e eu vejo. Então, grandes coisas eu estou descrevendo o que eu estou vendo. A moda é eu, né? E aí alguém vai depois da oração e me manda uma mensagem assim: adorei, não sei o que, não sei o que lá, mas não é melhor, em vez de falar anjo negro, usar uma outra palavra, porque pode ser que as pessoas não se sintam confortáveis por causa, agora não pode falar negro, tem umas coisas assim, né? E eu falei, olha, muito obrigada por você ter me dado essa informação, é verdade. Eu preciso. A partir dali começou a vir tantos insights na minha cabeça sobre esse tema, mas eu estou contando isso não é por causa disso, não. E aí eu vou e mando a seguinte mensagem assim: olha, você não me disse o seu nome, você pode me dizer? Aí a Bia, sou eu, Rê. Mas eu tinha olhado aquela bolinha, gente, 300 vezes. E aí eu não reconheci sobre nenhum aspecto, e de óculos. E antes eu tinha dito para ela, "Olha, sabe o que que é? É porque eu enxergo as coisas um pouco diferentes. Então, eu não vejo em preto e branco, eu explicando para a Bia, achando que era uma pessoa completamente diferente, que nem me conhecia. Né? Então, e a comprovação foi ali, Bia. Foi exatamente ali. Você viu comprovado que eu não te reconheci. Naquela fotinha, que se hoje é o dia mais feliz da minha vida, sempre. Onde entra a tristeza, Renata? Boa, boa. Eu vou falar, Kitty, boa. Então, assim, eu tive que contar essa porque foi cômico demais. Quando você disse sou eu, Bia, eu ria sozinha. Eu tinha olhado sua bolinha 300 vezes, mas não era impossível não reconhecer. Né? Enfim. E eu tive muitos insights, eu cheguei até a gravar umas coisinhas sobre essa coisa de falar negro, escuro, sombra, né? Essa coisa assim. Bom, a Kitty colocou uma coisa. Se hoje é o dia mais feliz da nossa vida, onde fica a tristeza? A pergunta dela é muito boa, a colocação dela é muito boa. A tristeza e a alegria, a tristeza e a felicidade, fazem parte da vida do ser humano, da espécie humana, né? Existe até uma doença da vaca, que a vaca morre, o filhotinho morre, que se chama tristeza. Porque parece que ela ficou tão triste porque a mãe não a aceitou, que ela realmente morre. Mas eles não têm essa capacidade, a princípio, de sentir tristeza, nem alegria, nem felicidade. Então, essas características são nossas. Porém, quando eu digo hoje é o dia mais feliz da minha vida, não é que eu esteja na sombra da ignorância, de achar que eu já estou feliz 100% e naquele otimismo. Não, é porque eu estou determinando, Kitty. Uma coisa é eu determinar o que eu quero, para que eu possa estar cada vez mais firme nas minhas convicções. Isso não vai me impedir de ficar triste. Não vai me impedir de ter adversidade, mas vai sim me fortalecer nas minhas convicções do que quero. Então, quando a tristeza nos bate, esse processo mental de hoje ser o dia mais feliz da minha vida é como se me desse força, para que eu desse pouco espaço à tristeza, menor tempo à tristeza. Como disse Chico, né? Dá 3 minutos a ela e conta no relógio. Chora, grita, esperneia, respira. Passou 2 minutos, então ainda tem 1 minuto ainda para espernear. Chora, grita, esperneia. Passou 3 minutos. Agora, hoje, volta a ser o dia mais feliz da minha vida. Então, é essa sabedoria que faz com que a gente consiga fazer com que a vida seja muito mais longa. Não é o tempo que a gente vive aqui, mas é o quanto a gente traz de qualidade para o tempo. E hoje é o dia mais feliz da nossa vida, é dar qualidade ao tempo. Independente do que tempo vai vir, se chuva, se raios e trovões ou se sol, independente disso, a gente dá qualidade ao tempo. É essa a proposta de trazer esse decreto, que é a expressão da vontade. Ou alguém tem vontade de expressar ao contrário? Hoje é o dia mais sofrido e mais triste da minha vida. Não, ninguém. Né? Não é uma característica do ser humano fazer isso. Então, essa daí é uma expressão da verdade. Não significa que a expressão da verdade não vai ser arrebatada vez ou outra com a tristeza, vai. Só que ela nos fortalece a dizer para a tristeza, você tem 3 minutos. É isso. Né? Então, aqui,
Vida ocupada. Kit, eu consegui te responder, meu amor, depois você me Você fala. disse agora, dizer para as tristezas o quê? Esse finalzinho eu não ouvi. Não, o que eu disse é o seguinte: isso aqui é uma determinação. Então, Chico Xavier disse o seguinte: dê 3 minutos só para a tristeza. E dê esses minutos bem intensos. Chora tudo que tem que chorar. Bate com teu pé como criança. Esperneia como criança. Olha no relógio, passou 2 minutos e continua. Passou 3, chega. Chega. Faça a sua vida com qualidade. Então, foi isso que eu disse. Quando a gente decreta isso, hoje é o dia mais feliz nas nossas vidas, não é porque a gente é idiota, sabe, assim, de achar, não. A gente sabe, só que a gente está fortalecendo o nosso campo mental. E aí a gente está pronto para dar menos tempo à tristeza. Foi isso que eu disse naquela hora. Pode ter certeza, funciona. E aí, vida ocupada 100% e vida ocupada 100%. Tá igualzinho, não tá, gente? Não mudou nada. Embaixo, carência emocional sem carência emocional. Então, a carência é sem e com é o que mudou aí. Porque emocional também continua a mesma coisa. Tem emocional de um lado, tem emocional de outro. Show? Tem carência de um lado, tem carência de outro. Tá tudo igual até aí. Então, a única palavra que traz a diferença é sem. Porque o resto é igual. Leiam aí, ó. Vida ocupada 100%, vida ocupada 100%. Carência emocional, 100. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque uma simples palavrinha de 3 letrinhas muda toda a história. Toda a história. Tá. Pergunta para você, será que eu tenho carência emocional? Carência é falta de, né? Vazio, né? É um espaço oco. Por exemplo, uma árvore. Você olha o tronco dela, ela tem um buraco, então ela tem carência de resina, ela tem carência, falta parte do tronco dela. Então, carência é algo que falta, está faltando, está vazio, né? Eu tenho uma bola de encher, ela não enche, porque ela tem carência de oxigênio, ela tem carência de ar. Se eu pôr ar, ela vai encher, ela vai deixar de ter carência de ar. Então, se carência é isso, emocional é o quê? Emocional é tudo que diz respeito aos nossos sentidos, não é? É como percebemos, como sentimos aqui dentro, aquilo que nos fragiliza. Esse é o nosso campo emocional. Nosso campo é aquilo que um pensamento vem e aquele pensamento produz um sentir em mim, e esse sentir é produzido porque nós temos um campo emocional, né? Bom, então eu tenho algum vazio nesse campo emocional. Quais são as emoções? Inúmeras emoções, mas aquela maior é aquela emoção que nos provoca medo, medo de não ser amado, medo de não ser protegido e medo de não ter presença, como diz o Eneagrama. Então, eu diria que essas 3 feridas primárias geram todas as outras. Pensa, quantos das nossas carências ou dos nossos atos de ocupar nossa vida inteira, por exemplo, que é assim que a gente fala, fazendo coisas para o outro, é porque, na verdade, a gente quer a garantia de ser amado, ou a garantia de ser querido, né? A presença querida, ou a garantia de ser protegido por alguém. Então, nós temos aí já 3 exemplos de carência: amor ou afeto, proteção ou presença. Qual a sua carência hoje? Que nome ela tem? Como é que você a identifica hoje? O que vai acontecer quando a gente dá nome às coisas? A gente identifica, não é? Por exemplo, o nome da Kitty, o nome da Camila, o nome da Bia, identifica a Bia. Bia, qual é o seu nome? Bia, tá. Kitty, qual é o seu nome? Kitty, tá. Não é? Identifica. Então, quando encontramos o nome, a gente identifica o que a gente chama de problema, né? Ou tema. Ah, descobri. Não fica no campo aqui do vazio, né? É um nome, tem um nome. Fica mais fácil da gente tomar atitudes para que a gente tenha sabedoria e não permita que esse nome que está sendo descoberto aqui por a gente tome conta do volante do carro da nossa vida. Simples assim.
Agora, se não tem nome, pode ser qualquer coisa, inclusive o outro. Por isso que a gente culpa o outro. Por isso que a gente culpa o que não conseguiu. Por isso a gente culpa aquele trabalho que a gente quer tanto que não conseguiu, sabe? A gente culpa o trabalho, mas a nossa carência não é a carência do trabalho. Pode ser a necessidade de ter um trabalho. Ok, bacana. Mas o que tem por trás, o que nos fragiliza, é o oco, o vazio ou a carência. Dentro da área ou do campo do psique. Estamos falando do campo emocional. Então, quando descobrimos e damos um nome ao inimigo, vamos chamar assim, a gente consegue mais facilmente locatear, como é que fala? Lockout, né? Colocá-lo em lockout, que essa é a minha proposta agora com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tem alguma pergunta até aqui para a gente poder continuar? Eu vou olhar ali o chat, eu vou abrir o chat para ver. Deixa eu abrir aqui. Aqui. A da Kit eu já respondi. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cima. Necessidade humana. Isso deve ter sido quando eu perguntei o que é carência? Foi isso, Amanda? Me explica aí, por favor. Foi isso. Depois você já respondeu já. Então, as necessidades humanas, entendi, tá. Tem mais alguém que tenha perguntado aqui no chat, gente, que eu não tenha visto? Acho que não, porque eu estou passando aqui e a gente já está lá naquelas frases horríveis. Não. Aquelas frases do amor próprio, de não sei o quê. Não. Então, eu agora vou continuar. Eu não sei cadê a Thay. Thay, você está aí? Tô aqui, É tá me provável. vendo? Não, agora estou. Aí, Vamos passar para o outro, por favor. peraí, só um minutinho. Tá bom. Eu pensei que tivesse faltado luz aí, sabia? Não, se falta luz, cai o PowerPoint. Exercício, gente, para fazer agora. Eu vou dar. Que horas são? É, Deixa eu explicar primeiro o exercício. Olha só. Vocês estão algumas de vocês estão com papel aí, né? Então vocês vão pegar um papel e vão escrever em um. Tá, deixa eu explicar. São duas colunas. A primeira coluna é a identificação, ou seja, personificar as carências, dar nome a elas. Vão se transformar agora vão se personificar na primeira coluna. No lado de lá, como referência, o que resolveria a sua carência? Por exemplo, eu tenho carência de presença. O que resolveria? Arrumar um grande amor. Estou dando aqui um exemplo, né? Segundo, eu tenho carência, eu sinto que eu tenho carência, não me sinto protegida, nunca ninguém me protege. Qual seria o que você acredita que resolveria essa carência que você tem? Em outras tantas carências. Essa é a primeira parte. A segunda parte, quando terminar, grifar o que só depende de você. E o que só depende de você, você já pode agendar para fazer agora. E a gente vai descobrir que muitas das nossas carências não dependem só da gente. Aí, vamos ler lá o número 3? O que não depende de você, você tem duas escolhas: morrer esperando ou de viver sem esperar. Então, eu vou dar agora, gente, 5 minutinhos para fazer isso, porque isso vai trazer uma tomada de consciência absurda. Absurda. Que toda vez que você pensar em falar qualquer frase semelhante àquela que a gente estudou inicialmente, você vai dar risada. Você vai dizer assim: eu não acredito. Eu não acredito que eu estou caindo nessa de novo. Então, 5 minutos. Duas colunas. Quais são as suas carências identificadas e personificadas com o nome? Do outro lado, o que você acredita que resolveria ela? Pega um negócio desse aqui, um lumicolor. Grifa que só depende de você.
E já vai colocar do lado quando, data e hora que você vai executar. E o número 3, parece brincadeira, mas não é, porque o que não depende de nós temos realmente duas escolhas. Ficar morto, né? Morrer esperando ou viver sem esperar. 5 minutinhos, gente. Eu vou sair daqui agora para deixar vocês mais à vontade.
Já passou 5 minutos, gente? Não, né? Tá, é que eu É, sou apressada mesmo. não sei se passou os 5 minutos, mas aqui a gente ainda está fazendo exercício. Quer dizer, o Tá Judô. bom, tô fechando. Fechei. Pessoal, foi? Foi, né? Foi, Foi. show. Tá. Então agora, gente, vamos ter um bate-papo aqui, quem quiser, obviamente. Eu não vou perguntar quais são as suas carências, nem o que que você acredita que se você tem ou qualquer coisa parecida, que a carência vai sumir. Não vou perguntar nada disso. O que eu quero perguntar é, quando você se deparou com a lista de carências e com o que você acredita que se você tivesse, essa carência sumiria? Quando você olhou para isso que você escreveu e grifou o que você pode fazer e colocou data e hora, e viu o que talvez não tenha aparecido na tua lista, o que não depende de você, mas talvez sim. Como você se sentiu? Em uma palavrinha. Quem pode escrever para mim aí no chat? Como você se sentiu a executar esse exercício? Quando a gente fala em carência emocional,
a gente se sente vitorioso ou fracassado? Essa palavra, carência emocional, tem uma fala de vitória ou de fracasso? Que informação o cérebro Fracasso. dá? Fracasso. Muito bem. A gente aprende a lidar com o fracasso ou o que está ensinando aí para todo lugar é como você ser vitorioso? Né? Esconder o fracasso. Eu ensino a você como ser vitorioso, não é assim? Não sei nem fazer direito. Então fazer aquelas caras assim, não é assim? E eu vou ter que tirar foto. Só Jesus, gente, mas eu não vou fazer essa cara mesmo. Então, voltando aqui. Então, hoje e sempre, nunca nos ensinaram. E quando tudo falta? E quando tudo falha? E quando perdemos alguém? E quando chega o fracasso? O que que a gente faz? Vocês já viram um curso para isso? Já viram um curso disso? Não, né? Pessoal, olha só. Nós somos seres humanos, não somos ter humano, tá? Somos ser humano e não ter humano. O que que isso significa? Que quando tudo falha, nós não podemos nos perder de nós mesmos. Porque somos seres humanos, não ter humano. Entendeu o verbo ser e ter? A brincadeira que eu estou fazendo aqui. Então, tudo pode falhar, tudo pode fracassar. Podemos até perder coisas, mas nós somos seres humanos, nós não podemos nos perder de nós mesmos. E como é que será que eu faço isso? Alguém tem uma dica? Antes de eu falar a dica, eu vou dizer para vocês o seguinte: peguem esse exercício que vocês fizeram e assumam com vocês a responsabilidade de fazer aquilo que é de vocês fazerem. Não procrastinem, por favor. E aquilo que não depende de vocês, que depende do universo, né? Assim que o pessoal fala, que depende de sei lá de quê, só nos cabe o quê? Aceitar e viver a vida, caramba. Caso contrário, a gente vai sofrer demais. E por algo que não existe, por pura ilusão. Fala, Amanda e depois a Bia. Bia, é para falar ou é a mão anterior? Tá. Então fala aí, Amanda, por favor. Então, quando eu estava escrevendo aqui, eu percebi que eu sinto um sentimento de fracasso e quando eu fico nessas minhas carências, assim, como é que eu vou dizer? Eu sinto uma carência de abandono, eu já identifiquei isso. Não sei se é porque eu não tenho minha mãe não tá mais aqui, meu pai tá lá com a vida toda, afastado. E aí, quando eu percebo que eu tô passando por algum desafio na minha vida, eu acabo, parece que eu tô me afogando. E aí eu bate uma carência de que eu estou abandonada, que eu não tenho ninguém. E aí, quando você pergunta o que eu poderia fazer para poder resolver isso, porque eu não falo para ninguém, eu sinto isso tudo, fico mal e acho que e quero que as pessoas percebam isso, mas na verdade eu não falo para ninguém, Uhum, porque eu mesma entro nesse sistema de abandono, entendeu? E aí me uhum, isolo e fico sozinha, não quero falar com ninguém, fico com raiva que o uhum. outro não identificou isso. Gente, olha, sabe por que eu tô rindo? Porque a gente, desculpa aqui, mas a gente que é mulher, a gente tem essa coisa, sabe, de acreditar que todo mundo ou tem uma bola de cristal ou adivinha, gente. Pelo amor de Deus. Aí faz cara feia, faz bico, vai fazer. Não, mas eu estava me arrumando. Gente, pelo amor de Deus, verbalizar. Então, Amanda, o que que você descobriu que pode ser um bom antídoto ou que resolveria, que te daria a solução disso que você identificou muito bem, muito bem. Então, eu identifiquei que eu preciso estar com a minha fé muito bem alinhada, porque isso sempre acontece quando eu me afasto de Deus, quando eu percebo que a minha espiritualidade vai baixando, eu vou ficando naquele automático, na correria, parece que eu fico na sombra e não consigo enxergar nada. E aí eu sinto esse sentimento de abandono e me sinto sozinha. E aí, quando eu volto ativo de novo a minha espiritualidade, faço os meus rituais, eu percebo que esse sentimento se afasta, sabe? E que o outro, e que ninguém consegue suprir essa minha carência a não ser Deus. Não sei se Deus entraria nessa história, mas pelo menos é o que eu sinto, o que eu já identifiquei que acontece comigo. Mas é claro que entra, porque essa é a sua história. Se você tivesse dizendo assim, eu descobri que eu tenho fé no fantasma João, ele existe o fantasma João. Ele é a sua história.
Ninguém tem o direito de questionar a sua história ou o seu sentir. Ninguém. Entende? Ninguém. Então, a fé em Deus, em Jesus, ou em quem quer que seja, se ela te estimula a sair do medo do abandono, e esse medo do abandono te provoca carência, bendito seja essa sua fé. Você entendeu o que eu estou falando, irmão? Entendi. Eu já identifiquei que eu não posso me afastar da espiritualidade de forma alguma, porque quando eu me afasto, eu me sinto sozinha no mundo e eu acabo não compartilhando com ninguém, porque Agora, repete. Eu acabo o quê? eu, eu me sinto sozinha no mundo e eu acabo Eu, não compartilhando com ninguém, pronto, para aí porque agora. Para. Vocês escutaram o que ela falou? Não compartilhando com ninguém. Esse ato de não compartilhar com ninguém, que parece uma coisa boba, a bem da verdade, ele é contrário à espiritualidade, tá, Amanda? Então não adianta você se aproximar de Deus se você não se aproxima dos filhos de Deus. Não adianta. Você hoje na Terra é uma representante da raça e espécie humana. Então é por isso que em todo momento, gente, que se vocês estudarem um pouquinho a parte bíblica, não a parte religiosa, mas a parte histórica, você vai ver como todo o tempo a fala sempre é de união. E não é só união com Deus, é união com todos. Então, quando você fala, eu acabo me separando, me afastando, a atitude de se afastar das pessoas é como se você se afastasse de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Então, entendi. não é todas as pessoas, evidentemente que não. Mas tem aquelas pessoas que você pode confiar, que você tem como partilhar, que você tem como compartilhar. Faça isso sempre. Isso não é para Amanda, não, tá? Isso é para todo mundo que está aqui. Então, toda vez que as carências nos tomarem, sejam elas que nome for, busque alguém ou um profissional na área, por exemplo. Caso não tenha ninguém que eu confie, então busque um profissional na área, né? Mas um profissional capacitado que você acredita para te ouvir. Porque senão também acaba acontecendo tudo que é um troço doido. Né? Então, é essa expertise, gente, de estar buscando no outro, no colega de viagem na Terra, sabe? Na mesma espécie, a partilha do sentir. Se você faz isso, a sua fé renova, a presença de Deus ou da parte espiritual também acontece. Quanto mais sozinho você está, mais longe da espiritualidade você vai estar. Não tenha dúvida. E se eu estou mais longe da espiritualidade, eu estou mais perto de quê? Dos medos. Entenderam? Dos medos. É interessante uma frase aqui que eu falei sobre medo. Os medos sempre serão a razão da ausência da ação. Ó, os medos sempre serão a razão da ausência da ação. Nesse caso, que eu estou aqui falando com a Amanda, qual é a ação? A ação de buscar ajuda, a ação de confiar no outro, a ação de buscar alguém que você confia. Então, o medo, ele me afasta de fazer algo que é, para mim, a saída de sair do buraco que eu estou. Então, se eu não busco, eu me afasto da espiritualidade e me aproximo dos medos. Porque eu continuo nas mãos dos medos. Deu para entender, Amanda? E todo mundo? Deu sim. Então, abre os teus olhos. Toda vez que o teu cérebro disser para você, ou que o medo falar para você, se proteja. Não conta isso para ninguém. Lembra, o medo é mentiroso. É a forma mais prática do cérebro mentir para você. Sabe por que ele faz isso? Porque é uma maneira que o cérebro tem de te proteger a cada sofrimento que você tem. Vem lá da caverna. Então, como o cérebro quer te proteger, ele diz: se isola. Ele diz: cala a boca, não conta, não compartilha. Porque ele quer te proteger através do medo. Só que você não precisa mais dessa proteção. Não tem mais ninguém aqui na caverna, não, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos reeducar o nosso próprio cérebro, modulá-lo à medida do que a gente precisa hoje. E para isso a gente tem que mudar.
Então, toda vez que você vê, não fala nada, é melhor não falar. Não, mas ela é muito minha amiga, ela vai perceber que eu me afastei. Ela vai perceber que eu estou falando mais assim, assim. Não, não vai. Não vai. E se ela é tua amiga, por que não chamar? Amiga, preciso de você. É bom saber que a gente tem um amigo que a gente pode falar, preciso de você. Agora fala aí, Bia, qual é a tua pergunta? Posso passar adiante, Amanda? Ficou bom para você? Ficou sim. Ficou sim. Show. Então você já sabe, hã? Eu não tenho bola de cristal, hã? Se muito embora às vezes vocês vêm na minha cabeça e eu mando mensagem. Tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas? E o pior é que às vezes não tá bem da pessoa quer que eu adivinhe que ela falando que tá bem, não tá bem. É impressionante que ainda tem assim que faz isso, né? Fala aí, Bia. Acho que conversa muito com o que você acabou de falar. Foi principalmente uma realidade com o que você tinha falado antes, que a gente tinha falado antes, né, de próprio, aí você falou para ir pro amor coletivo, né? Uma das minhas fotos que eu coloquei foi o amor afetivo sexual saudável, né? De ter um outro, né? Ou outra. E aí eu coloquei meio que uma solução, assim, tipo, conviver bem comigo, né? Que a gente estava falando. Aí, como eu lembrei disso, eu coloquei, dar amor sem esperar receber nada em troca, né? E também é o que falou mais embaixo, né? Viver sem esperar. Porque é uma coisa do meu ego querer, né? Esse interesse de ter alguém, né? Então, quando eu vou vivendo, né, com paciência, melhor, né? Compartilhando, como a gente falou agora, né, ajuda e dando ajuda, né? As coisas vão fluindo melhor do que a minha ansiedade de ter tudo agora, né? Com certeza, com certeza. Agora, eu queria que você repetisse a sua primeira frase. Ai, meu Ter Deus. um amor, amor, não sei o que lá, sexual. Repete essa frase. Amor afetivo, sexual, saudável. Muito bem. Então, uma carência dela é eu quero ter um amor afetivo sexual saudável. Aí o antídoto, ela disse alguma coisa, um monte de coisa, e uma das coisas é paciência, né? Qual seria um outro antídoto para essa sua frase? Viver o presente. Tá tudo lindo. Mas vamos na prática. O que você quer é um amor sexualmente saudável, não é isso? É, Tá também bom, é. tá bom. E aí você respondeu paciência. A outra palavra que eu estou te pedindo é quando a gente não tem paciência, a gente tem o quê? Ansiedade. Pressa. E quando a gente tem pressa, a gente não consegue o quê? Viver o presente. Tá, mas a gente não consegue o quê? Se a gente tem pressa, por ausência da paciência, a gente não consegue o quê? Viver. Ter clareza para escolher, Ah, né? é. Então, para eu ter isso, porque você especificou, eu quero ter um relacionamento intrapessoal de intimidade saudável. Eu quero. Então, esse eu quero, se entra a pressa, o eu quero some e o que entra é a pressa. E na pressa eu escolho qualquer porcaria, né? Então, eu deixo de escolher o que eu quero para escolher qualquer coisa. Então, a paciência, ela é algo bom a se você desenvolver, mas entendendo a paciência como oposto de pressa. Aí sim ela está qualificada no lugar certinho. Então escreve paciência como oposto de pressa, e não de benevolência, e não, nada disso. Não é a paciência que espera no sofá, não é essa. Mas é a ausência da pressa. Então, se eu tenho ausência da. Ó, mais uma perguntinha de vestibular. Hein? Se eu consigo atingir, se eu saio da pressa, significa que eu sou mais. Tchan, tchan,
Vamos lá, vou falar, tá? Se eu consigo sair da pressa, significa que eu sou mais observador, né? Então, eu passo a desejar observar mais do que ter mais. E a partir de observar mais, aí eu posso escolher melhor. Então, agora vamos lá, outra pergunta, hein? E eu observo como é ser um bom observador no campo emocional, no campo, por exemplo, de relacionamento. Como é ser um bom observador? Como será que é? O que eu preciso ter e o que não seria bom que eu tenho? Eu vou falar. Para ser um bom observador no campo emocional, eu tenho que estar dentro da racionalidade consciente. A racionalidade consciente me leva a observar e entender o que a observação está me dizendo, e não entrar no outro mundo, que é o mundo da fantasia. Se eu entro no mundo da fantasia, eu observo pelo óculos da fantasia. E observando pelo óculos da fantasia, eu concluo com ilusão. Certo isso? Tá bom? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tá, e tem alguma coisa depois do exercício? Eu não lembro. Então vamos lá. Ah, bom. Eu Essa... ia perguntar, Quem? eu ia Fala, Camila. perguntar, Camila, só que eu acho que é uma crença minha, porque o que que eu percebo é que esse tema de relacionamento, ele é muito presente na vida de muita gente, de De toda a todo mundo. maioria, De de todo todo mundo. mundo. E o que eu percebo observando assim, né, nesse tempo, é que quem não tem um companheiro ou uma companheira tá nessa busca, tá nesse desejo, e quem tem tá insatisfeito por ter de uma forma insatisfeita, porque não atendeu às expectativas. Então, eu não sei se o ideal é estar solteira pro resto da vida ou simplesmente deixar a vida, sabe? Vocês estão rindo, a Alina tá rindo, a Amanda tá rindo, a Bia tá rindo, porque realmente é uma dificuldade que eu percebo, não só minha, mas de todos, sabe? Então, eu tenho que falar. Fala aí. Cadê? Quem é que tá falando, gente? Aline. Não, Fala, Ali. assim, eu concordo muito em parte, muito em parte. Assim, do que você falou, realmente, existe uma carência muito grande aí de todo mundo, dos grupos que eu conheço. Minhas amigas aqui estão todas querendo um namorado, meus amigos estão reclamando que não tem namoradas, e todo mundo no mesmo grupo. Impressionante, pô, junta um com o outro aí e virou namorado. Mas não, beleza. E os casados realmente estão meio que insatisfeitos. Porém, agora eu vou falar uma parada assim, no bom sentido, sem puxar a sardinha para tudo que a gente estuda, né? Quando eu cheguei no Gaia há alguns anos atrás, chegou eu e o Rodrigo juntos. Nós enfrentávamos as nossas questões. E hoje em dia a gente continua trabalhando as nossas questões, as nossas missões aqui, mas com mais coerência devido a tudo que a gente tem estudado. Entendeu? A gente lembra, inclusive. Então, assim, só estou questionando porque assim, quem está aí está dizendo, não, eu tô não, eu tô no caminho, hein? Parem. Não, e assim, ô Aline, eu conheço casais que também têm suas questões e que estão passando, né? Eu, por exemplo, desejo até ter um parceiro para passar por isso, sabe? Mas a dificuldade que a Thaisa tá rindo, né? A dificuldade de, hoje em dia, encontrar. É isso que você falou, os caras hoje não querem, as mulheres também não estão com essa dificuldade, Eu acho que enfim. tá todo mundo muito. Por isso que eu acho que é um padrão meu, por isso que eu já comecei falando e questionando. Eu falei, gente, me perdoe, pode ser um padrão meu, entendeu? Fala, Renata. Pessoal, gente, o relacionamento humano, principalmente relacionamentos afetivos, sempre foram as causas na história
das grandes desgraças, gente. Das grandes mortes, da traição. É Cleópatra. Se você for lá para trás, né? Não sei se isso é verdade ou mentira, mas só tem desgraça. Né? Porque sempre é um querendo o outro. É um troço de doido isso, né? De malucos. Graças a Deus, hoje, a gente está no século XXI, no ano 2024, então a gente tem mais, digamos, material para poder entender que a gente pode parecer uma besteira do que eu vou falar agora, ou uma utopia, mas nós temos um excelente relacionamento já. Camila com ela mesma, a Aline com ela mesma, a Bia com ela mesma, eu comigo mesmo, né? Então, esse relacionamento que a gente chama de relacionamento intrapessoal é o relacionamento que nos traz a base da superação. Vocês entendem isso? Então, o nosso relacionamento intrapessoal é o que nos faz pronto para viver. Então, se isso todo o restante pode ser. Agora, se eu não entendo que isso aí eu vou ficar procurando sempre o que pode ser. Isso é o que é necessário entender. Sabe, eu estava rindo, né, da Aline, da outra, de todo mundo falando, né? Quem está com um companheiro, fala mal do companheiro, fala mal da companheira. Quem está sem companheiro, quer um companheiro. E quer um companheiro. Então, assim, é um troço de doido essa terra. Olha, sinceramente, eu vou ter muito que contar. Porque isso aqui é uma coisa tão maluca, né? É muito interessante, sabe? Isso é sério, a gente está aqui para compartilhar, né? Então, você vê, Eu quero a falar uma roda. coisa. Fala ali. Até vai dentro de uma outra coisa que você falou um pouquinho mais atrás, que eu estou desligada aqui, mas eu estou ouvindo tudo. Quando a gente tem uma questão, a gente procurar uma amiga para conversar, uma pessoa que a gente confia muito. Beleza. Aí, um tempo atrás, eu tive a minha questão com o Rodrigo, aí ligo eu para Renata, chorando aos berros. Aquela coisa assim, ele não me ajuda a limpar o quintal. Aí, Renata, limpa você. Aí eu fiquei assim, olhando para a cara dela, eu chorando, me debulhando, assim, sabe? Você tá rindo, né, Thay? Você tava junto. Aí, agora, quando eu penso em discutir, eu tenho duas opções. Ou eu pego e faço. Duas, não, três, né? Agora tem uma outra. Ou eu pego e faço. Ou eu contrato o moço que limpa, ou eu não faço. Então, uma Eu falei zona, isso para tá você, um inclusive. Sim, lixo. Mas eu também não vou fazer. Mas não brigo. A gente não briga, não briga. graças a Então, assim, é muito engraçado isso, porque está relacionado a tudo que a gente está estudando, realmente. E, assim, a questão da observação, de vocês estarem abertos a encontrar uma pessoa. E, assim, é um conselho, não. É um palpite que eu vejo muito aqui. Às vezes tem cada gente maneira, mas a gente também bota tanto obstáculo. Eu vejo a pessoa, não, ele, caraca, não usa o tênis tal. E umas coisas tão fúteis, tão banais, tão desnecessárias que perdem a oportunidade, às vezes, de, se não tiver um amor afetivo e social, sexual, perdem uma grande amizade por clichês idiotas aí da sociedade. Então, tentar, Exatamente. vai chegar o momento. Ó, beijo. É isso aí. Gente, a relacionamento, se eu perguntar para a maioria das pessoas, mulheres ou homens, o que você quer de um relacionamento? Eu te dou um minuto para falar. Vamos! A pessoa vai engasgar, não vai sair, e vai ter dúvida, e vai ficar engasgada. Está acabando o tempo, um minuto, acabou. Ou seja, a pessoa nem sabe o que quer, na verdade. Sabe que quer, não sabe por que quer e não sabe o que quer, entenderam? Sabe que quer, não sabe por que quer e não sabe como, o que quer. Então, é uma roda vida, a vida se transforma em uma roda como se tivéssemos que cumprir determinados papéis. Porque se a gente não cumpre determinados papéis, não vamos ser felizes, não vamos estar plenos, não vamos sei lá o quê. Né? Então, atenção, nós o verbo ter não está antes do humano, mas o verbo ser está antes do humano. Então, se você tivesse uma varinha mágica, como você ocuparia a sua vida hoje? Olha lá, uma varinha mágica, você vai lá botar assim, bom,
Hoje eu quero fazer isso, faria assim, faria assado. O que você colocaria na lista de fazeres da sua vida hoje? Vou lá dar exemplo, tá? Ó, eu tô com uma varinha aqui na minha mão, é a minha caneta. Vamos fingir que amanheceu o dia. Bom, então eu tenho o direito de escolher hoje tudo que eu vou fazer hoje, que eu quero fazer hoje. Aí eu vou escrever lá. Me digam aí alguma coisa. Sei lá, vou à praia, vou viajar para a França, vou à piscina, vou comprar o tênis, vou no shopping, né? Repara, a lista do que eu quero fazer hoje é só desejos. Então significa que todas as minhas obrigações que eu tenho que fazer não são por mim vistas como algo bom. Eu não sou motivada. Só que, se a vida é formada também de obrigações e eu entendo que as obrigações não me dão prazer, então eu condeno a minha vida a ter pelo menos um terço dela sem prazer. Eu tenho certeza que se pudéssemos escolher e ocupar o nosso caderno, escrever ali aquilo que a gente escrevesse fosse o que a gente viveria, ok. A Cíntia está falando que cuidaria da saúde dela muito mais e melhor. Mas isso, Cíntia, você pode colocar na sua agenda hoje. Deve. O que eu estou mostrando para vocês, gente, é que nós entramos no mundo da fantasia e a gente acaba acreditando que as nossas rotinas, que o nosso dia é uma porcaria. Que a gente tem tantas obrigações para fazer que é ruim. Quem dera a gente pudesse ficar numa rede na frente da praia todo o tempo. Porque são frases montadas, inclusive, para as pessoas se convencerem de que elas precisam disso ou precisam daquilo para ser feliz. E não é. E com isso a vida passa e um terço da nossa vida a gente acha ruim. E esse ruim que a gente acha não vai sumir, porque nós temos obrigações e deveres enquanto um povo que vive em sociedade. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu acho péssimo isso. Tudo bem, você vai continuar achando e vai continuar existindo. Você achar péssimo ou não, não vai fazer a mínima diferença. A mínima diferença. Então, é parar de entrar nesse mundo da fantasia que sempre vai comparar com o mundo real e o mundo real vai perder. Porque o mundo da fantasia é perfeito. E o mundo real não é impermanente. O mundo da fantasia, a vida é eterna, enquanto carne. No mundo real, a gente morre. Enquanto a gente não tomar a responsabilidade e compreender que tudo que faz parte da nossa vida é bom, a gente vai continuar diminuindo a qualidade da nossa vida, porque um terço do que fazemos é a obrigação de fazer. Isso traz revolta, e a gente agora se compara, nossa, a vida boa é aquela vida daquela pessoa, aquele outro que tem não sei o quê, e acabou. Enquanto a gente faz isso, a nossa vida vira um vazio, ou uma carência. Digo para vocês sem medo de errar, todas as nossas carências, seja de abandono, seja de amor, seja de proteção, seja de presença, todas elas são potencializadas quando a gente vive no mundo da fantasia. E o motivo me parece lógico. O mundo da fantasia me faz comparar quem eu sou e o que eu tenho com o que me falta e me tira do estado da gratidão pelo que eu tenho. Obviamente, eu vou potencializar todas as minhas carências, porque eu potencializo o meu medo, ou os meus medos. Então, tenham atenção a isso. Se você tivesse uma varinha Vamos comigo agora. Se eu tivesse uma varinha de Harry Potter na minha mão, todo mundo junto comigo, eu escreveria exatamente o que eu faço. Eu não mudaria nada. Eu escreveria tudo o que eu preciso fazer hoje e acrescentaria tudo o que eu quero fazer hoje, porque essa é a minha vida. É nela que eu aprendo, é nela que de verdade eu vivo. Aí sim, vocês vão passar a compreender o que está além de tudo isso que hoje
é embutido na nossa cabeça. Eu vou trazer para vocês uma. Tem mais alguma coisa depois disso, Thay? O que que você falou? O que que você perguntou que eu não ouvi? Você tem mais alguma coisa depois disso? Não. Não, Tá, tem. então é É. isso. Eu vou dar para vocês 8 passos. Deixa essa mão aí. Anotem, porque não está escrito. 8 passos. Todos passamos por momentos difíceis. Como é que a gente faz para que a nossa mente seja nossa aliada e não nossa inimiga? Vou repetir qual é a pergunta. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. E como fazer para que a mente seja nossa aliada e não nossa inimiga? 8 passos. Primeiro passo. Aceitar. Ser valente para mudar. No mesmo lugar. Aceitar, vírgula. Ser valente para mudar. Segundo passo. Perdoar. Tracinho. O perdão derruba a culpa e traz alívio à vida. Tá no segundo ainda, tá? O perdão, perdoar a outro e nos perdoar, derruba a culpa e traz alívio à vida. Terceiro, responsabilidade. É a capacidade de responder os fatos da vida. E coloca assim, ó. Só depende de mim. Quarto passo. É uma pergunta. Como interpreto a minha história? Porque muitas das vezes a gente interpreta tudo errado. E para isso eu tenho uma dica. Saiba que tudo é aprendizado. Quinto ponto. Reconstruir a nós mesmos. Coloca um parêntese. Se sinta digno. E aí, desenvolva os seus valores e siga em frente. Sexto ponto. Criar uma nova visão do futuro. Entre parênteses. Encontrar um porquê mais profundo. Pode repetir, por favor? Qual? É o sexto, criar uma Uma nova. nova visão do futuro. Entre parênteses. Encontrar um porquê mais profundo. Sétimo ponto. Decisão. Não é uma decisão assim, tipo, eu vou tentar. Ah, será? Vou ver se acontece. Não é isso, não. É uma decisão profunda, que tem que vir do coração. É decidir de verdade. Decidir se superar.
Decisão, gente, vem de cisão, cortar, né? Então, eu decido fazer uma cisão a partir de hoje, cortar de verdade o que me impedia de viver mais profundo, né? E o último, oitavo, entender que somos um eterno aprendiz. Para finalizar, eu gostaria que vocês escrevessem uma frase. Se Tai consegue escrever essa frase em cima dessa mão, mesmo que seja torta, a frase é: eu sou maior do que qualquer coisa que eu possa passar na vida. Bota um ponto de exclamação e a última é: eu nunca estou sozinho. Acabou a carência, gente? Pelo amor de Deus, ó. Chega. É hora da gente ser aquele pilar forte na terra, sabe? Que a gente consegue tirar o outro do buraco. Não só querer que nos tirem do buraco, mas poder ser o âncora para o outro. De verdade. Mas para isso, gente, a gente tem que viver isso. Senão, não consegue. Vai ser só uma alegoria. Eu confio em todos vocês. E Jesus também. Essas mãos assim aí, é todas as oportunidades que vocês têm, que eu tenho, todo mundo tem. Não vamos deixar com que elas simplesmente passem para o passado sem que a gente possa experimentar. Porque senão, todas vão estar na mão da morte e a gente sequer experimentou. Chega de repetir frases sem nenhuma consciência sobre elas.